Oi, gente, meu nome é Carol. Hoje é 30 de agosto de 2020. É considerado o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e eu vim falar um pouquinho hoje sobre algo que eu acredito que seja relevante não apenas para quem tem um diagnóstico, mas para nós mesmos como sociedade. É sobre a empatia. Eu acho que na teoria todos nós sabemos o que significa e como funciona. Porém, na prática e no dia a dia, isso se torna muito mais difícil, e eu falo isso pensando primeiro em mim, porque muitas vezes eu tenho dificuldade de me colocar no lugar de outras pessoas antes de julgá-las ou de ter alguma reação ruim. Porém, isso não é legal nem para elas, nem para mim mesma. E assim, quando eu descobri a esclerose, e conforme eu fui contando para as pessoas, eu fui recebendo vários tipos de reações, né? Houve pessoas que me desejaram meus pêsames e falaram palavras não agradáveis, digamos assim, mas isso é irrelevante. Houve pessoas que choraram e eu tive que consolá-las dizendo: não, calma, vai dar tudo certo, eu vou ficar bem, eu sou forte. Isso não é uma crítica, porém eu achei bem fofo. E houve pessoas que realmente se colocaram no meu lugar e tentaram entender o que eu estava passando e o que eu estava vivendo. Então eu vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês sobre algo que marcou a minha vida e com certeza eu vou levar de exemplo de empatia que eu tive durante o meu diagnóstico. Quando eu contei no meu trabalho que eu estava com esclerose, meus colegas foram super solícitos e eles me deram todo o apoio necessário naquele momento e foi algo muito especial para mim, sabe? Mas eu tive, além disso, né, eu tive uma conversa com um dos meus chefes e depois de muito tempo, né, eu desabafando, ele falou bem assim para mim: você tem um diagnóstico, mas não pense que nós vamos aliviar para você, porque nós vamos continuar demandando o melhor de você, independente de diagnóstico. E na verdade essa cobrança, entre aspas, para mim soou como ele estivesse dizendo: você é forte, Carol, e nós sabemos que você vai passar por tudo isso e para nós não vai mudar nada. E eu achei isso tão empático, sabe? Eu acho que, na verdade, ele se colocou mesmo no meu lugar porque era isso que eu tava precisando ouvir, sabe? Você vai continuar tendo que dar o seu melhor, você consegue fazer as coisas mesmo que você tenha algum tipo de limitação. E eu acho que isso soou tão empático para mim que ficou marcado mesmo. E toda vez que eu pensava em empatia, me vinha essa história na cabeça e eu vou levar para minha vida, porque era algo que realmente eu gostei de ouvir, sabe? Eu acho que foi talvez a frase que mais demonstrou que a pessoa havia se colocado no meu lugar, né? Porque eu acho que quem tem um diagnóstico não gosta de ser tratado com pena ou de ser menosprezado ou colocado de lado ou qualquer tipo de preconceito, ou muito pelo contrário. Limitações todo mundo tem e eu acho que apenas um diagnóstico não vai mudar quem nós somos, né? E a força de vontade que a gente tem de demonstrar o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. E eu acho que esse foi a melhor demonstração de empatia que eu tive durante todo esse tempo, assim, de diagnóstico, sabe? Da pessoa mesmo se colocar no meu lugar e talvez ele tenha falado algo que ele mesmo gostaria de ter ouvido. E empatia é isso. É a gente falar para as pessoas realmente o que elas gostariam de estar ouvindo naquele momento. Talvez um puxão de orelha, ou talvez algumas palavras de consolo, realmente o que a gente gostaria de estar ouvindo, sabe? E eu acho que esse foi o melhor exemplo que eu tive e eu gostaria de compartilhar com vocês para entender um pouco sobre o que é empatia mesmo, porque muitas vezes nós falamos coisas para as pessoas, né? E a gente nem consegue se imaginar como seria se nós estivéssemos recebendo aquelas palavras.
E eu acho que esse é um exercício válido para o nosso dia a dia e que eu vou procurar praticá-lo durante as minhas ações, antes de eu falar qualquer coisa para os outros ou de eu julgá-los. Eu vou tentar, porque a gente é ser humano e a gente erra, e eu acho que isso é normal, mas é normal também a gente parar, refletir e aprender com o que a gente faz de errado. E eu acho que hoje eu queria demonstrar um pouquinho do que foi empatia para mim e falar para vocês que depois que acabar essa quarentena, sejam empáticos. Muitas pessoas vão sair, acho que todo mundo vai sair meio sequelado disso tudo, cada um com as suas marquinhas, né, dessa pandemia, mas eu acho que quando vocês virem as pessoas, não digam, você tá muito gorda ou você tá muito magra, meu Deus, como você tá espinhenta, ou sei lá. Pense se vocês gostariam de estar ouvindo isso no lugar dela. Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém. E tentar trocar essas críticas por algo bom, né? Se a pessoa reclamar que tá gorda, tente correr com ela, fazer algum exercício, incentive ela de alguma forma. E se coloque no lugar dela. Eu acho que acima de tudo, isso que vai fazer as mudanças acontecerem, né? De forma pequena, se cada um fizer sua parte. Eu queria agradecer também, bem no finalzinho, a Fer e a Du, que foram as pessoas, eu acho que tiveram muita empatia comigo nesse momento e estão me ajudando todos os dias com a esclerose e a descobrir cada dia uma novidade a respeito dessa colega nossa para a vida agora, né? Queria agradecer vocês de coração e dizer que nós estamos juntas nessa e vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Obrigada de novo pela atenção. Eu espero que vocês tenham tirado alguma lição e que vocês consigam ser empáticos com outras pessoas, agindo da maneira que vocês gostariam que agissem com vocês nas situações aí da vida, tá bom? Beijinho, até a próxima!